Olá, irmãos, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa Escola Bíblica Dominical online, aqui da Segunda Igreja Batista de Campo Grande. É um privilégio, uma alegria para mim poder estar aqui novamente em mais um estudo desse período, desse trimestre em que estamos aprendendo sobre o livro O Cristão Ateu. Então, se você perdeu alguns estudos atrás, aí volta no canal, assiste todos, não perde nenhum estudo, porque tem sido muito edificante. Nós temos seguido a sequência do livro, os capítulos, e hoje nós estamos no capítulo 8. E o tema da nossa lição é quando você crê em Deus, mas ainda vive o tempo todo preocupado. E esse tema é muito interessante e particularmente falou muito comigo, porque aborda alguns textos que eu tenho como textos, assim, não sei se a gente pode dizer que a gente tem um texto preferido da Bíblia, mas eu tenho esse texto há muitos anos, Deus falou muito comigo e eu sempre me reporto a ele nos momentos do dia a dia, da vida, porque é um texto que fala muito ao meu coração e são palavras de Jesus. E a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto. O autor do nosso livro, deste livro, O Cristão Ateu, nesse tópico da preocupação, eu creio em Deus, mas eu vivo o tempo todo preocupado. Então o autor ele começa falando sobre essa questão da preocupação, algo que nós como cristãos não devemos ter. A gente acha que a preocupação é algo rotineiro no nosso dia a dia, mas como cristãos, quando você se preocupa com algo, é porque você não coloca a sua dependência, seus anseios, as suas ansiedades diante da presença de Deus. Então, o autor ele começa narrando uma história que ele estava já entrando na madrugada e não conseguia dormir, o sono perdido, ele tentava dar uma cochilada, não conseguia, olhava o relógio não passava. E nesse tempo, cada vez mais ele ia percebendo que o sono dele estava sendo perdido, por conta de preocupações. E eram preocupações com relação a situações que ele estava vivenciando na igreja, onde ele é pastor, situações com a família dele. Então ele vai colocando, isso vai gerando uma preocupação, esse aqui mais preocupação, esse aqui muito mais preocupação. E foi virando o quê? Uma bola de neve na vida dele, que foi tirando o quê? O sono dele, a paz dele. E ele como pastor, ele se viu numa situação de, poxa, eu aconselho as pessoas a não terem preocupações, eu cito as escrituras com facilidade, decor, e ensino tanto sobre isso, e isso tem me atormentado. E ele começou a se questionar sobre o que ele estava vivendo na sua vida, no seu dia a dia. E aí ele reporta o texto, a palavra preocupação na origem inglesa, que a palavra preocupação em inglês deriva do alemão e que no alemão essa palavra significa sufocar, estrangular. Então ele se vê nessa situação e ele entende que aquilo que ele está vivendo na sua vida, as preocupações no dia a dia estão sufocando, estão estrangulando no literal da palavra mesmo. Então o autor vem nos reportar sobre isso, que essa preocupação que nós, infelizmente, muitas das vezes caímos neste erro de nos preocupar com as coisas, nós não devemos participar desse tipo de situação, porque a dependência tem que ser do Senhor. Até quando tudo está indo bem, a gente se preocupa que acha que algo vai dar errado. Então até o fato de estar tudo bem nos preocupa, porque a gente acende uma lanterninha e pensa, opa, tá dando tudo certo demais e alguma coisa vai dar errado. Então esse é o nosso erro. Olhar as coisas ao nosso redor, olhar as situações em que estamos e nos preocupar demasiadamente. E isso termina o quê? Sufocando a nossa alma, sufocando, tirando a paz da nossa própria existência, da nossa própria maneira de viver. E
os cristãos ateus, eles sempre encontram motivos para suas preocupações. É o emprego, é a estabilidade financeira, é as crises que a gente vivencia na nossa vida, no nosso mundo, né? Na cidade onde vivemos, é as pessoas com quem nós convivemos, é a nossa saúde. Então a gente cria motivos até onde não existe, né? Acho que se a gente puder contextualizar um pouco para os dias atuais em que nós estamos vivendo, essa questão da pandemia, essa forma como a gente está vivendo, quantas pessoas, quantos nós tivemos preocupados, e agora, o que será, o que vai acontecer, como que vamos ser igreja, né? Como vamos trabalhar, tantas preocupações tomaram conta da nossa vida. E são tantas coisas que a gente se preocupa na nossa vida, as crianças, né? A gente tem uma preocupação de, nós queremos deixar um mundo melhor para as crianças, né? Que mundo estamos deixando? Então a gente começa a se preocupar na maneira como estamos lidando com a vida, com o curso da vida, e isso tudo vai o quê? Sufocando a nossa vida, sufocando o nosso ser. Quantas vezes a gente comprime outras pessoas, os filhos, né, de viver uma vida plena, de conhecer o mundo de forma plena, confiando em Deus, claro, mas a gente fica tão preocupado que a gente termina o quê? Sufocando as pessoas ao nosso redor de viver. E nessa situação a gente percebe que a gente começa a questionar, a nos questionar as nossas habilidades. Será que eu estou sendo um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado, um bom cidadão? A gente começa a se questionar. Questionar o quê? As nossas habilidades diante das situações. E é por causa disso que nós nos preocupamos. Mas nós temos que entender que não são as nossas habilidades que vão definir tudo isso, mas é o curso da vida que tem o quê? O controle nas mãos de Deus. Ele tem o controle de tudo isso. A dependência a gente tem que colocar nele, no Senhor. Então a gente não tem que questionar nossas habilidades, se eu estou sendo bom, se eu estou sendo ruim, né? Como que eu estou vivendo. Claro, nós temos que nos questionar no sentido de fazer sempre o melhor possível, mas o que está fora do nosso controle, não adianta a gente ficar preocupado com o amanhã ou com o que estamos fazendo. Nós temos que deixar a nossa dependência em Deus. E no primeiro tópico desse capítulo, ele faz toda essa abertura, e no primeiro tópico ele fala sobre a preocupação não é a nossa amiga. E eu achei bastante curioso, porque ele conta uma história do filho dele, que eles moravam numa casa que era rodeado por árvores, muitas árvores, um bosque. Então eles eram constantemente visitados por alguns tipos de animais. E o filho dele, brincando, né, no espaço mais aberto, natureza, ele chegou correndo pro pai dele e falou: pai, olha minha amiga, olha minha amiguinha, olha minha amiguinha. E ele ficou tipo: que amiguinha é essa? Ele de cara não enxergou, e aí ele ficou: olha minha amiguinha, olha minha amiguinha. E aí, de repente, ele visualizou, até achou que era um amigo imaginário, né, dele. E aí ele visualizou o quê? Uma cobra perto do filho dele. E na hora, né, reação talvez de todo pai é tirar o filho de perto, é tentar pegar, matar, né, fazer alguma situação de defender, e assim ele fez. Ele fala que ele tem um trauma com cobra, ele não gosta, é o bicho que ele menos gosta. Então, assim que ele encontrou, ele pisou nela, até na cabeça dela, até matar ela. E aí ele questiona isso, né? Através disso traz essa ilustração da nossa vida, que muitas das vezes nós tratamos as nossas preocupações como nossa amiga, e não deve ser assim. Ela não é nossa amiga. As preocupações do dia, aquilo que tira o nosso sono, aquilo que tira a nossa paz, de forma alguma deve ser tratada como alguém muito próximo de nós, né? Que a gente tem que cuidar. Amiga é alguém que a gente quer bem, que a gente cuida, e não deve ser assim a preocupação. E aí ele vai para a palavra, né? Para a luz da palavra. E aí nós vamos ler
Filipenses 4, versículo 6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Então, nesse texto de Filipenses, Paulo nos exorta: não estejais inquietos, não estejais preocupados por coisa alguma. Então isso é uma exortação, a partícula não estejais inquietos. A gente tem que se preocupar quando há uma partícula não ali, porque é algo que nós não devemos fazer. E Paulo até questiona isso e coloca como pecado. A preocupação é um pecado. E aí nós vamos para a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 14, versículo 23, que diz: mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Portanto, a preocupação, quando você é preocupado, você se coloca numa situação que você não está confiando em Deus. E você não confia em Deus, você não tem fé em Deus. Então Paulo traz essa exortação para nós, falando sobre fé. Porque o que não é fé é pecado. E se nós estamos preocupados, significa que nós não estamos tendo fé em Deus. Nós não cremos que Ele tem o controle de tudo na nossa vida. E o oposto da preocupação, né? O oposto de tudo isso é a falta de fé. Então, se você não tem fé, a falta de fé é pecado. E nós temos que vigiar constantemente a nossa vida, se as preocupações do dia a dia estão tomando conta do nosso ser, para que a gente não ande dessa forma. E assim como Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele continua o texto, que ele fala lá em Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. E aí ele continua: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. Então, o autor nos traz algo que eu achei muito importante, que quando nos acende um alerta de preocupação, esse alerta significa: vai orar, vai fazer uma oração. Então a gente não tem que alimentar essa preocupação. Se ela tiver uma raiz nascendo ali de preocupação, a gente tem que colocar isso diante de Deus. Que todas as vezes que isso acontecer na sua vida, que isso seja um alerta para que você dobre os seus joelhos, para que você busque ao Senhor, colocando essas preocupações diante dele. Antes apresentai diante dele as vossas inquietações, as vossas petições. Em orações e súplicas, devemos sempre o que? Suplicar ao Senhor, porque Ele nos ouve, Ele nos conhece, Ele tem o controle de tudo que nós temos, somos e vivemos. Então nós devemos depender totalmente dEle. Lá no texto de Mateus, que é o texto que eu falei no início, que é um dos textos que eu sempre me reporto a ele, que é o texto de Mateus 26, gostaria que você lesse comigo. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, participando dessa escola bíblica dominical. Mateus 6, versículo 25, que diz: por isso vos digo, não, olha a partícula não de novo aí, e essas são palavras de Jesus. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então, a palavra de Cristo ela é muito clara. Olha, não andeis inquietos por coisa alguma. Não, essa não deve ser a nossa preocupação. Quantas vezes nós andamos inquietos, preocupados nesse tempo, né? Talvez
as crises que nós temos vivendo têm nos colocado tantas inquietações. Mas o que vai ser de amanhã? A carne está cara, o arroz está caro, o óleo está caro, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser meu churrasco agora? E a gente começa a colocar um monte de preocupação. Quanto que comer, quanto que vestir. Mas essas são preocupações que não devem inquietar a nossa alma, não devem inquietar o nosso ser. Devemos sempre colocar isso diante de Deus, colocar as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas preocupações e inquietações diante do Senhor. Toda preocupação o autor coloca como um excesso de controle, né? A gente se preocupa demais porque a gente quer ter controle de tudo. E esse controle de tudo nós nunca teremos. Tem coisa que a gente consegue fazer, como eu coloquei, o possível a gente consegue fazer, mas o impossível não tem condições. É só Deus quem faz. Então a gente muitas vezes quer colocar a dependência das nossas habilidades nas nossas mãos, a gente quer fazer, a gente quer ter o controle, a gente quer ter as rédeas, mas não é assim que funciona. Na prática não é assim que funciona. E quanto mais você quer ter as rédeas, quanto mais você quer ter o controle, mais preocupação você vai gerar. E mais isso vai fazer mal para a sua vida. Muitos pesquisadores, médicos, colocam essa questão da preocupação como um diagnóstico de saúde, né? de mal à saúde. Então a gente tem que se preocupar também com isso. Quantas coisas nós estamos perdendo, né? A pessoa, quantos dias de vida eu estou perdendo por cada dia que eu estou preocupado? Você parou para pensar nisso? Isso não te preocupe. Mas a gente tem que ter um alerta sempre na nossa vida sobre como estamos vivendo e que a gente não deve ter o controle de tudo. Faça o que tiver ao seu alcance, mas o que não tiver ao seu alcance, coloque nas dependências de Deus, coloque sobre a provisão de Deus. E aí o autor coloca algumas situações de libertação da preocupação. É possível? É possível, mas isso nós temos que aprender, é um aprendizado diário na nossa vida para que a gente aprenda o que? Se libertar dessas preocupações. E ele começa falando sobre algumas coisas, aliás, na verdade duas coisas que nos ajudam a nos libertar dessas preocupações, que é agir com sabedoria e pensar nas coisas certas. Agir com sabedoria e pensar nas coisas certas. E quando ele fala em agir com sabedoria, a gente tem que pensar muito bem em como nós estamos sendo sábios ou não. Se estamos sendo sábios ou não. E a gente tem que tomar cuidado como cristãos, né? A gente, eu não quero ser um ateu cristão. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado com os excessos da fé. Não existe excesso de fé. Mas algumas pessoas querem ter esse excesso de fé e acabam errando nas suas práticas de preocupações. Porque o excesso da fé também não faz bem. Porque muitas das vezes, por exemplo, o autor nos coloca algumas situações. E aí a pessoa, por exemplo, ela quer ter um emprego, né? Um emprego novo, um emprego. E aí uma pessoa questiona, tá, mas e aí, como é que está o seu currículo? Você fez algum curso diferente? Como é que está a sua vida profissional? O que você acrescentou? Né? E aí a pessoa fala, não, eu confio em Deus que Ele tem o melhor para mim e isso vai acontecer. Ou então a pessoa que é solteira, aí outra pessoa questiona, fala, e aí, como é que tá? Né? Você está buscando conhecer outras pessoas? Você se relaciona, né? Conversando, buscando conhecer pessoas do sexo oposto?
como que você tem cuidado da sua vida, né, da sua aparência, tem buscado se relacionar? Aí a pessoa fala, não, eu estou em casa, estou esperando a pessoa certa bater na minha porta, porque Deus tem o controle, Deus sabe de tudo e Deus vai trazer. Ou então, o autor também coloca uma situação de a pessoa que vive quebrada financeiramente. E aí a pessoa pergunta, tá, mas e aí, o que você está fazendo? Como é que você está investindo o seu dinheiro? Você está gastando bem? Você está usando muito cartão de crédito e tantas outras coisas? Ele fala, não, eu vou resolver meu problema financeiro. Eu vou, né, ganhar na loteria, né, se é que isso é possível, né, como cristãos, e achando que isso vai cair do céu. E o autor coloca essas situações cotidianas, né, na nossa vida, que a gente poderia encontrar facilmente uma pessoa falando certos tipos de palavras como essas, né, mas a gente tem que prestar atenção nesses excessos de fé. Não é assim. Não é assim simplesmente, não, eu confio em Deus e eu só vou confiar em Deus. Não faço mais nada. Existe um passo de fé também em direção àquilo que a gente almeja, que é aquilo que a gente precisa. Então a gente não tem que ficar simplesmente acomodado, cruzar os braços e achar que Deus tem o controle de tudo e vai fazer as coisas na minha vida. Então a gente tem que prestar muita atenção em como estamos lidando no decorrer da nossa vida com essas coisas. Então, por exemplo, se você quer um emprego novo, poxa, busca uma qualificação melhor, né, profissionalmente, faz um networking melhor, procura conhecer pessoas da sua área, a área que você quer entrar, né, pesquisa, vai a fundo aquilo que você deseja profissionalmente. Você quer encontrar uma pessoa, um namorado, né, que eu quero casar. Poxa, mas e aí? Você tem melhorado sua aparência? Tem usado um perfume? Tem melhorado as roupas, né, no vestir? Como é que você está lidando com tudo isso? Está escovando o dente, usando um desodorante, né? Cortando o cabelo? São coisas simples do dia a dia, né? Quer melhorar as finanças? Poxa, faz um controle melhor. Se você não está sabendo lidar, monta uma planilha, executa certinho o que eu estou gastando, como que eu estou gastando e veja as coisas acontecerem, poupa dinheiro. De alguma forma, nós temos que agir. Então, o autor nos coloca isso, agir com sabedoria. Então não é simplesmente depender em Deus, excesso de fé. Eu preciso agir com sabedoria. E aí o autor nos volta ao capítulo 4 de Filipenses. Então o autor nos traz o texto novamente de Filipenses 4, né, no versículo 6 e 7, no caso. Ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, novamente, o autor nos traz essa questão da oração, de nesse momento eu estou agindo com sabedoria, estou fazendo as coisas certas diante de Deus, diante daquilo que eu me proponho a fazer. Então, se isso está acontecendo, ou se isso não está acontecendo, eu me coloco diante de Deus, eu entro na presença dEle, com orações, com súplicas, para que Ele possa ter o controle da minha vida, para que Ele possa ter o controle sobre as situações. Eu faço, eu ajo, mas o controle é dEle. Né? Quando a gente está preocupado nesse tempo, de perder o meu emprego, né? Mas e se Deus tem algo melhor? Né? Se algo vai acontecer melhor para você e você está preocupado em perder uma coisa que você tem agora nas mãos, mas Deus quer algo melhor e essa preocupação te impede de viver algo melhor diante de Deus. Então isso também tem que ser bem resolvido diante de Deus em oração. Tirar o se, mas e se isso acontecer, e se eu perder o emprego, e se meu filho se machucar, e se meu marido acontecer isso, o se nos inquieta, o se nos tira a paz. Então, quando nós colocamos as nossas petições, as nossas súplicas diante de Deus em oração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Então, nós temos que confiar em Deus.
E aí lá no versículo 8 desse texto, ele fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. E aí ele nos reporta ao segundo, né? Que é pensar nas coisas certas. Nós devemos pensar nas coisas certas. O que é de boa fama, o que, quando ele vai colocando aqui, que é honesto, que é verdadeiro, que é justo, que é puro. É nisso que deve estar o nosso pensamento. Não nas preocupações, não no dia de amanhã, não no que eu vou comer, no que eu vou beber, no que eu vou vestir, no meu filho, no meu marido, no meu amanhã, no meu emprego. O nosso pensamento, tem que pensar nas coisas certas. Irmãos, nós devemos fazer isso, colocar as nossas preocupações diante dele. Quando não os fazemos, nós estamos dizendo que não confiamos em Deus, que não confiamos em Cristo, que não confiamos na dependência que ele tem sobre nós, que nós não confiamos na dependência de Deus sobre nossa vida, que ele tem o controle das nossas vidas. Quando nós queremos ter o controle, nós tiramos o controle das mãos dele. E isso nós não devemos fazer. Né? Então, você não quer a sua preocupação de volta, né? Você quer desfrutar, como o apóstolo Paulo diz, desfrutar dessa paz que excede o entendimento. E é isso que nós devemos fazer. É chegar diante de Deus e falar: olha, Deus, olha aqui a minha amiguinha, né? Olha aqui minha amiguinha, minha preocupação. Eu não quero ela, toma conta dela. Né? É ser franco diante de Deus, diante daquilo que você tem vivido, porque você nunca vai poder ter o controle de tudo. Né? Imagina uma situação de saúde, que, né, Deus nos livre muito dessas situações, mas são casos que o autor nos reporta, que uma situação de câncer, no máximo que você vai poder é ir no médico, ele diagnosticar, ele passar um tratamento, mas te garante a cura? Não te garante a cura. Só Deus pode dar, né? Você tem os seus filhos, você quer que eles desfrutem do melhor dessa vida, mas você vai ter momentos que você não vai ter a sua visão 100% sobre a vida dele, sobre o que ele faz. Então você tem que depender de Deus. Não adianta ficar preocupado, porque a preocupação, ela não é útil, ela não serve absolutamente de nada. Você tem que ter o cuidado sobre essas coisas, sobre essas situações, mas não preocupação, porque a preocupação não vai trazer utilidade nenhuma para a vida. E aí o autor, por último, né, nesse capítulo, ele nos coloca: aconteça o que acontecer, confie em Deus. Então isso é o que a gente está falando desde o início, nessa lição. Aconteça o que acontecer, confie em Deus, confie no seu Senhor, confie no controle que ele tem sobre a nossa vida. O autor ele cita um exemplo da igreja dele, que por muitos anos mesmo ele não passava por uma situação, uma crise financeira na igreja, uma situação que é uma igreja grande, eles têm muitos funcionários, uma equipe muito grande trabalhando por trás. Ele precisava honrar a vida daquelas pessoas, mantendo-se fielmente, pagando em dia seus salários. E a situação que ele se encontrava, ele não tinha para onde correr. Ele falou: e agora? O que eu faço? Como que eu vou lidar com tudo isso? E ele, na princípio, entrou em desespero, ele não sabia o que fazer. E essa situação pôs ele para o quê? Agir com sabedoria, né? E ele buscou as outras igrejas, as outras filiais que tinham da igreja, eles foram buscar uma solução, uma ação que pudesse melhorar a qualidade daquilo que eles faziam, de forma que eles pudessem controlar as finanças, para que eles honrassem o compromisso que eles tinham. E nisso eles descobriram gastos excessivos, algumas situações que não estavam sendo corretas, e talvez naquele momento ele percebeu que Deus fez com que aquilo acontecesse para que ele pudesse observar ao redor o que estava acontecendo, para que ele pudesse melhorar. E Deus abençoou a vida deles grandemente,
Hoje eles têm se mantido estáveis, tudo tem melhorado, tudo tem crescido, mas o que? Talvez aquele momento pudesse trazer uma preocupação, uma inquietação, que ele não soubesse o que fazer de uma maneira errada. Mas não, aquela situação levou ele a pensar nas coisas certas que ele deveria fazer e agir com sabedoria diante daquela situação, para que ele pudesse contornar, para que ele pudesse melhorar aquilo que ele podia fazer, o que estava ao alcance dele. Ou seja, Deus ele nos dá responsabilidades para que a gente possa agir com fé bíblica diante dele, diante da presença dele. Então nós temos que confiar em Deus, crer, aconteça o que acontecer, confie em Deus. E o autor, ele finaliza, né, esse capítulo reportando novamente ao texto de Mateus 6, versículo 33, versículo que muitos sabem de cor, mas infelizmente poucos o praticam. Muitos sabem de cor, mas poucos praticam, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, diante de tudo aquilo que estudamos hoje nessa IBD, que você possa ter essa confiança em Deus, essa dependência em Deus, e buscar a Ele primeiramente. Quando a situação estiver adversa sobre a sua vida, busque primeiro o reino dele, busque a presença dele, dobre seus joelhos, coloque essas inquietações diante do Senhor, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Talvez no momento você vai achar que não é uma situação boa, mas se você depende dele, se você crê, confia que ele tem o controle de tudo, creia que aquela situação toda vai trazer aprendizados, vai trazer benefícios de alguma forma para a sua vida, mesmo que não seja imediato, mesmo que não seja para ontem, mas a gente tem que confiar em Deus. Então, o texto nos reporta: não vos inquieteis por coisa alguma, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que vai acontecer, com o que você vai comer, o que você vai vestir, como que vai ser. Basta cada dia o seu mal. Então, coloque as suas preocupações diante de Deus todos os dias, confie nele, creia que ele tem poder sobre a nossa vida e que nós, como cristãos, não possamos ser cristãos ateus, que dizemos que cremos nele, mas não confiamos, porque se temos a preocupação o tempo todo nos tirando o sono, nós não cremos que ele tem o controle sobre a nossa vida. Então que a sua vida seja uma demonstração diária de confiança nele. Então nós colocamos isso como um desafio na nossa vida. Eu, um compromisso meu com todos vocês que estão nos assistindo, que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida seja uma demonstração de confiança no poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu dia, que você possa, através dessa palavra, meditar cada dia mais nas promessas de Deus na sua vida e que a cada dia você deposite suas preocupações diante dele. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo estudo.